Fala galera, meu nome é Felipe e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um estado bem curioso dos Estados Unidos que é o Alasca. Antes de começar o vídeo, já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também, porque isso aumenta muito o nosso engajamento e faz nosso vídeo chegar a mais pessoas. Ativando o sininho aqui embaixo das notificações, vocês recebem aviso dos próximos vídeos, então não esquece de clicar no sininho também. Aqui na nossa descrição estão todas as nossas redes sociais, então clica aqui embaixo para conhecer a gente um pouquinho melhor, e também tem o site da Punkify, onde você consegue acessar todas as informações sobre a nossa escola. Então galera, vamos começar a falar do Alasca, que é, sem nenhuma dúvida, um dos lugares que eu mais tenho vontade de conhecer na minha vida. É muito difícil chegar lá, é caro chegar lá, por isso que eu nunca nem planejei uma viagem ainda, mas eu vou planejar um dia, mas é um dos lugares mais lindos do mundo. Vejam depois fotos e vídeos do Alasca. Muita gente tem essa ideia de que o Alasca é só um monte de geleira e lugares inacessíveis, mas de fato o Alasca é um lugar que tem uma natureza muito rica, muito bonita e realmente cenários assim muito deslumbrantes. Então depois façam esse favor a vocês e vão ver conteúdos do Alasca que vocês vão se apaixonar também. O Alasca, apesar de ser um estado dos Estados Unidos, ele não faz fronteira com os Estados Unidos. Ele é um dos dois estados americanos, né, junto com Havaí, que é lá no meio do oceano, que não fazem fronteira com o próprio país do qual eles fazem parte. Ele não apenas é um dos 50 estados americanos, como ele é o maior dos estados. Ele, inclusive, é maior em território do que o segundo, o terceiro e o quarto maiores estados dos Estados Unidos juntos. E apesar desse território todo, ele é de longe o estado menos populoso dos Estados Unidos. Para vocês terem uma noção, o Alasca tem cerca de meia pessoa por quilômetro quadrado. O nome Alasca, que eu particularmente acho bem bonito, ele vem das línguas nativas esquimós ali da região, que não são faladas só na região do Alasca, elas também são faladas na região da Groenlândia e em outras partes do norte do Canadá. O nome do estado significa The Great Land, que traduzindo seria algo como ou a terra incrível, maravilhosa, ou a grande terra, tá? Porque great pode ter esses dois significados em inglês. Pode ser referente ao tamanho, né, de ser uma coisa muito grandiosa, e também pode se referir ao fato de ser incrível e uma coisa muito boa. No caso do Alasca, a gente pode, né, ter essas duas interpretações, já que o território realmente é muito grande, mas também é um lugar muito rico em recursos naturais. O Alasca foi comprado pelos Estados Unidos em 1867 por um preço bem peculiar. Eu fiquei bem assustado na hora que eu vi, mas é claro que essa quantia significava uma coisa muito diferente nessa época. Mas o estado foi comprado por 7,2 milhões de dólares, né? O que é tipo uma casa de luxo nos Estados Unidos. Então, assim, bem surpreendente a gente pensar que um estado, o maior estado do país, foi comprado por esse valor. E se você está se perguntando, tá, mas foi comprado de quem? Ele foi comprado do Império Russo, né? Porque o Alasca era propriedade da Rússia até esse momento em que os Estados Unidos comprou ele da Rússia. E por mais que possa parecer meio aleatório o Alasca ter sido território da Rússia anteriormente, quando a gente pega, né, o mapa mundi que a gente normalmente vê esticado e a gente dobra e faz o formato da Terra, né, que é o formato redondinho, a gente vê que o Alasca era bem próximo da Rússia. Na verdade, a última pontinha ali do Alasca fica a uma distância muito curta de apenas 80 quilômetros da última pontinha da Rússia. Então eles realmente são muito, muito próximos e era por isso que o Alasca era um território russo antes de ser comprado pelos Estados Unidos. Na época, o secretário de Estado americano que decidiu fazer essa compra, ele foi muito criticado porque era uma região muito distante, muito remota e muito difícil, né, das pessoas se instalarem por lá. Mas ela acabou se mostrando realmente muito rica em recursos naturais e justificando, né, essa compra na época. Apesar do Alasca ter sido comprado lá em 1867, ele só foi promovido aí a um estado realmente dos Estados Unidos em 1959, então bem recentemente. E uma informação muito curiosa sobre a bandeira do Alasca é que ela foi desenhada por um garoto chamado Benny Benson, quando ele tinha apenas 13 anos de idade. E até hoje é a bandeira que é usada no estado. E eu achei isso maravilhoso. Eu acho que todo lugar tinha que dar bandeira pra criança desenhar. A gente já tem uma bandeira muito mais criativa, muito mais legal do que as bandeiras que a gente tem. Lembra que eu falei pra vocês que o nome Alasca, ele veio ali das línguas esquimós nativas desse lugar? Então, isso não foi à toa. Na verdade, a cultura esquimó ainda é muito, muito forte no Alasca e cerca de 18% da população do estado é indígena, o que é o maior percentual de indígenas em qualquer estado americano. O Alasca, apesar de ser um estado muito grande, né, como eu falei com vocês, tem muito pouca gente. A maior cidade do estado, que é Anchorage, tem cerca de 257 mil habitantes, que é um número bem pequeno para uma cidade grande, né, a maior cidade de um estado, mas mais surpreendente do que Anchorage não ter nem 300 mil habitantes é que só existem outras duas cidades além de Anchorage com mais de 10 mil pessoas no Alasca. Ou seja, tem Anchorage, mais duas cidades e
todas as outras têm menos de 10 mil pessoas. Anchorage não é nem a capital do Alasca. Na verdade, a capital do estado é uma cidade chamada Juneau, que você só consegue acessar de avião ou barco, porque se você for de carro, você não consegue chegar de carro na capital do estado. O estado do Alasca é extremamente montanhoso, e só para vocês terem uma noção, das 20 maiores montanhas do território dos Estados Unidos, 17 estão no Alasca, inclusive Denali, que é a maior montanha da América do Norte. Além dessa quantidade assustadora de montanhas, o Alasca tem cerca de 3 milhões de lagos e por volta de 12 mil rios. Também é uma região muito cheia de vulcões, existem cerca de 100 vulcões no território do Alasca. Apesar de muitos deles serem ativos, desde 1900 só tiveram 2 erupções por lá. Então, assim, não é um dado muito perigoso, mas enfim, né, pode mudar, mas a gente torce pra que não. Uma coisa que é muito, muito comum no Alasca é terremoto. Sério, a galera nem liga mais, assim. Eu já vi vários vídeos de pessoas que estavam fazendo turismo, etc., muito assustadas, vendo, tipo, sinal de trânsito sacudindo e etc., e as pessoas na rua andando como se nada tivesse acontecendo. Mas isso acontece porque a coisa é tão comum que nos últimos 5 anos tiveram cerca de 150 mil terremotos no Alasca. Então, assim, imagina se a galera ficasse desesperada toda vez que começa a tremer o chão, né? A galera não ia sair de casa. Então, realmente, quem mora por lá já nem percebe mais que o chão tá tremendo. E assim, não são terremotos pequenos não, tá? Só pra vocês terem uma noção, dos 8 terremotos mais fortes já registrados na história do planeta Terra, 3 deles aconteceram no Alasca. Mas é claro que não são esses terremotos que eu tô falando que as pessoas não se importam, até porque boa parte deles acontece nas regiões que não são habitadas do Alasca, né? E o tremor que chega ali na região que tem mais gente é um tremor um pouquinho mais fraco. Assusta muito quem não tá acostumado, mas quem já mora ali não percebe mais tanto. E se você tem vontade de ver a aurora boreal, o Alasca é muito o lugar certo para fazer isso. A aurora boreal, que é chamada em inglês de Northern Lights, que significam luzes do norte, tem uma temporada de avistamento bizarramente grande no Alasca. Em cerca de 240 dos 365 dias do ano, você consegue ver, de alguma forma, mesmo que um pouquinho mais fraco, a aurora boreal lá no Alasca. Uma coisa que também é de se esperar, principalmente numa região tão remota, né, que tem tão pouca gente e que tem a natureza tão preservada quanto o Alasca tem, é que existem muitos animais selvagens e eles eventualmente entram no espaço das pessoas, né, no espaço que as pessoas moram ali, até porque, né, não se tem essa delimitação muito clara, né, como a gente tem, por exemplo, numa grande metrópole, que a gente já tem, mesmo afastado do centro da metrópole, muito barulho, muita luz, muito carro, muita gente, então a vida natural acaba ficando mais distante, né, os animais não se aproximam muito nem dos arredores do centro, quem dirá, de fato, do centro. E como no Alasca a gente não tem nem muita gente, nem grandes centros urbanos, essas delimitações não acontecem muito, né? Então o que é natureza, o que é cidade é muito próximo. Só pra vocês terem uma noção do quanto que isso é rotina pra quem mora no Alasca, se você vai morar, tipo, num condomínio, alguma coisa que é um pouquinho mais afastado ali do centro, não precisa ser um lugar afastado no meio da estrada não, tá? Mas algum lugar que não seja no centro ali, que tem prédios, que tem shopping, etc., eles sempre recomendam que você tenha uma espingarda, um rifle, alguma arma realmente grande e forte o suficiente para derrubar um animal grande com você. Eles não incentivam de forma alguma que isso se torne uma prática de caça, até porque muitas das espécies que vivem por ali são espécies em extinção, mas é por uma questão realmente de defesa, né? Tipo, existem ursos, lobos, alces, vários animais que atacam pessoas que moram ali na região e eventualmente podem te pegar desprevenido, podem atacar um familiar seu, então eles recomendam que você sempre tenha uma arma com você para caso isso aconteça, né? Porque eles não têm como controlar que esses animais apareçam ali, você consiga pelo menos se defender. Um dos maiores desafios do Alasca é o setor imobiliário, inclusive tinha um programa de TV que era só sobre o quanto era difícil você vender uma casa no Alasca e construir casas no Alasca. Boa parte do território ali do estado tem um solo muito, muito duro, de pedra mesmo. Então embaixo de várias casas não é possível de você construir um sistema de encanamento, né? Então normalmente eles constroem a casa perto de um lugar que tenha um sistema de encanamento, que dê para cavar o suficiente para isso, e aí eles instalam o que precisa de encanamento nesse lugar. Então é muito comum, mesmo em casas afastadas, em lugares muito, muito frios, porque o Alasca obviamente faz temperaturas tipo dezenas de graus abaixo de zero, é comum da galera precisar sair de casa para tomar um banho numa cabinezinha do lado de fora ou para ir no banheiro numa cabine do lado de fora. Nos maiores centros urbanos, né, que já foram construídos e se tornaram grandes centros urbanos justamente porque eram lugares um pouco mais maleáveis, né, um pouco mais próximos do que a gente tem em outros estados dos Estados Unidos, as pessoas têm banheiro em casa, enfim, a estrutura é bem parecida com o que a gente já conhece. Mas existem várias e várias regiões ali no Alasca em que não é possível fazer dessa forma. Então é muito comum, mesmo nesses lugares muito frios, a galera sair de casa e tomar um banho quente numa cabaninha no meio do gelo. Eu já não consigo sair do banho quente direito quando eu tô com frio, tipo no Rio de Janeiro. Eu não consigo avaliar o que é você sair da sua casa, passar pela neve, entrar numa cabaninha, tomar um banho quente e sair na neve pra voltar pra sua cama.
Sério, que guerreiros. E um outro dado muito interessante do Alasca é que é uma região muito remota, né? Então muita gente não quer morar no Alasca, porque lá é muito frio, lá tem todas essas questões de proximidade muito grande com a vida selvagem, o que muita gente não quer por questão de risco, por questão de não se adaptar muitas vezes à calmaria do lugar, né? O Alasca é um lugar muito pacato, é um lugar onde não acontecem grandes eventos nem nada. Então tem muita gente que não se atrai pelo Alasca, como a gente também aqui tem muita gente que não se atrai por cidades muito pequenas. Então o governo do Alasca tenta muitas vezes criar programas de incentivo para as pessoas irem para lá. E um desses programas, por exemplo, é nesses períodos de muito frio na Alasca, em que o governo dá tipo uma bolsa de assistência mesmo para os moradores do estado, para que eles possam comprar lenha para as lareiras, para que eles possam pagar as contas de luz, porque realmente eles usam muito aquecimento, né? Usam vários recursos ali para conseguir se esquentar. Então essa parte toda é bancada pelo governo, né? Eles tentam realmente fazer o máximo que eles podem pela população que já está morando lá, para que as pessoas não se mudem de lá e continuem movimentando a economia do estado. Mas essas foram aí algumas curiosidades sobre o Alasca. Espero que eu possa ter despertado em vocês vontade de conhecer esse lugar que deve ser incrível. Eu conheço algumas pessoas que já foram pro Alasca e, assim, todas elas falam que é um dos lugares mais lindos que elas já viram. Essa parte da proximidade com a natureza é uma coisa que me encanta muito e me anima muito de ir pra lá. Eu sei que tem o lado perigoso de talvez você esbarre com urso, mas ainda assim tem um lado muito legal de você ver um lugar intocado, sabe? Que as pessoas não chegam até lá. E mesmo quem chega respeita, então você vê a natureza como ela realmente é, sem estar sendo transformada em entretenimento ou sendo modificada para agradar mais as pessoas, né? Espero que eu consiga fazer essa viagem. Se eu fizer, prometo que eu vou trazer vídeos com curiosidades sobre o Alasca aqui pra vocês. Então não esquece de comentar aqui embaixo se você gostou desse vídeo pra gente fazer mais vídeos como esse, e também se você já foi no Alasca, conta aqui pra gente que eu quero saber experiências aí de quem já foi nesse lugar incrível e tão peculiar. Espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.